Oi, oi, gente. Saudade de vocês, hein? Vamos lá? Vamos para mais uma aulinha de matemática? Então, hoje a gente vai falar do domínio de uma função. A gente até falou na aula passada do domínio, contradomínio, imagem. Só que aí eram dados dois conjuntinhos, a gente observava os diagramas de setas e resolvia. Agora não, agora vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá. Lembra que antes a gente fazia assim, a gente observava um conjunto, o outro conjunto, e aí verificava quem era o domínio, que eram todos os elementos que estavam aqui ó, no conjunto A, o contradomínio, que eram todos os elementos que estavam aqui ó, no conjunto B, lembra? E a imagem eram os elementos que eram referentes ao domínio, ok? Agora a gente não vai fazer mais assim, tá? Agora a gente vai determinar o domínio de uma função, só que dada a lei da função, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai determinar quem é, concluir, afirmar que a gente está no conjunto dos números reais. Então a gente vai dizer, admitir que o contradomínio é número real, que o domínio vai ser formado por todos os elementos de um conjunto que deem para resolver, solucionar aquela função, que sejam viáveis, ou seja, que ela possa ser efetuada no conjunto dos reais. Como assim, Bárbara? Por exemplo, se eu te der uma função f de x igual a 2x, eu posso colocar qualquer valor para o x, não posso? Posso colocar 1, menos 1, 0, 2, 3, posso colocar, não tem nenhuma restrição. Quando a gente pensa em domínio de uma função, a gente pensa em restrição, o que pode e o que não pode colocar ali no lugar do x, ok? Se não tiver nenhuma restrição, o domínio vão ser todos os reais. Se tiver restrição, a gente tem uma representação especial, tá bom? Então vamos para o próximo. Um exemplo está aqui, ó. Esse exemplo é clássico. O que a gente tem que lembrar? Primeiro, lembrar que denominador nunca pode ter zero. Nunca. Então, aqui embaixo, no denominador de uma fração, tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Bom, então qual é o valor que eu não posso colocar aqui para o x? Que se eu colocar esse troço aqui, essa conta, ó, vai dar zero. Qual é? Qual é o valor que eu vou colocar aqui no lugar do x e que na hora que eu fizer essa conta, acaba dando zero? O 3. Porque se eu colocar 3 aqui, ó, vai ficar, o meu tá feio por causa do mouse. 3 menos 3 não vai dar zero. Então, o 3 é um número que eu não posso colocar no valor de x, senão vai zerar. E denominador não pode ficar zero. Ok? É isso que a gente vai ter que pensar. Domínio é só isso, é você pensar qual é o número que você pode colocar no lugar do x. Se puder colocar todos, beleza. Se tiver algumzinho que a gente não possa colocar, tem que escrever ele, tá bom? Então, vamos lá. O 3, ele não pode ficar ali embaixo, porque senão vai zerar o denominador. Então, qual é o domínio dessa função? São todos os números. Eu posso colocar qualquer outro número ali embaixo, não posso? Posso colocar, vai ser uma fração qualquer. Posso colocar qualquer outro número, só não posso colocar quem? O 3. Então, a gente escreve assim, ó. Abre as chaves, x pertence aos reais, vai ser o tempo inteiro essa mesma coisa, gente. O domínio é igual, x pertence aos reais, tal que, essa barrinha aqui é tal que, tá? Aí a gente coloca a restrição, ó, x tem que ser o quê? Diferente de 3. Só isso, gente. Mole, né? Outro. Olha esse. Dentro de uma raiz quadrada, porque isso aqui é uma raiz quadrada, eu posso ter número negativo? Não, né? Então, dentro de uma raiz quadrada, eu não posso ter número negativo. O que significa isso? Eu posso colocar qualquer valor para o x ali? Não. Tem valor que se eu colocar ali para o x, ele vai ficar ali dentro, eu vou fazer aquela conta e vai ficar negativo. Quer ver só? Coloca o x valendo 8. Quanto dá 2 vezes 8? Vamos colocar o x valendo 8. Quanto dá 2 vezes 8? 16. 8 não, menos 8, perdão. Coloca o x valendo menos 8. 2 vezes menos 8, menos 16. Menos 16 mais 8, menos 8.
posso ficar com raiz de menos 8? Raiz quadrada? No conjunto dos reais, não. Entendeu? Então, tem valores que eu vou colocar ali para o x que vão deixar a raiz negativa. E isso não vai poder acontecer. Não na raiz quadrada. Ok? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, isso tudo tem que ser positivo, certo? Não pode ser negativo. Como é que a gente representa esse negócio de positivo em matemática? Maior que zero. Então, é só você colocar assim, ó, 2x mais 8 é maior ou igual a zero. E aí você vai resolver como se fosse uma equação. Pega o mais 8, tá aqui somando, vai para lá, diminuindo. Aí fica 2x maior que menos 8. Muito bom. Era mais 8, ficou menos 8. O zero aqui para somar não vai fazer diferença. Aí o 2 estava aqui multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. Então, eu vou dividir menos 8 dividido por 2, ficou menos 4. Olha a resposta que a gente ficou. X maior ou igual a menos 4. É isso que a gente vai colocar na resposta. Ó, de novo, domínio é x, pertence aos reais. Toda hora repete esse início, é igualzinho. A única coisa que muda é depois do tal que, da barrinha. Ó, x maior ou igual a menos 4. Só isso. Outro. Olha para esse, gente. A função é essa aqui, ó. F de x é igual a 7x. Tem alguma restrição? Tem algum número, valor, que eu não possa colocar no lugar do x? Nenhum, né? Eu posso colocar qualquer número no lugar do x. Vai dar pra gente fazer conta. Não vai ter nenhuma restrição. Ah, não tá no denominador, nem tem denominador aí. Ah, tá dentro da raiz. Não tem nem raiz aí. Ok? Então, eu posso colocar qualquer valor pro x. Então, quem é o domínio? Aí você não precisa escrever aquilo tudo. É só colocar domínio igual aos reais. Tá? Vamos para alguns exercícios para a gente treinar que são parecidos com os outros exercícios que eu passei aí. Vamos lá. Olha para esse. F de x é igual a 2x. E parecido com o que a gente fez agora. Tem algum valor que eu não possa colocar aqui para o x? Posso colocar qualquer valor. Então, ó, eu posso colocar 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1, 2. Eu posso colocar o 2 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 2, 4. Eu posso colocar o menos 1, posso colocar o que eu bem entender. Ou seja, x pode ser qualquer valor. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio são todos os números. Isso aqui, ó, representa todos os números reais. Todos que vocês conhecem até hoje. Todas as raízes. Todos, todos, todos. Tá bom? Bem, agora nós vamos fazer a letra B. A letra B, de novo, ó. Menos 7x. Agora tem sinal negativo, mas tem algum valor que eu não possa colocar aqui no lugar do x? Não, né, gente? Posso colocar qualquer coisa ali no lugar do x. Então, de novo, eu posso colocar 1, menos 1, 0, 2, qualquer número. Isso significa que quem é o domínio? O conjunto de todos os números reais. Posso colocar qualquer número, posso colocar todos eles. Então, o domínio são os reais. Tá dando para entender? Fácil, né? Outro. Agora apareceu uma fração, ó. Toda vez que aparecer fração, a gente tem que parar para pensar. Toda vez que aparecer raiz quadrada, a gente tem que parar para pensar, porque vai ter alguma restrição, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, x mais 10 no denominador. O que a gente sabe do denominador? Que denominador não pode dar zero. Tem que ser diferente de zero isso. Não pode dar zero. Então, qual é o número que eu não posso colocar aqui no lugar do x, senão isso aqui vai zerar? Qual é? Qual o número que eu não posso colocar aqui no lugar do x, senão zera? Menos 10, certo? Então, quem vai ser o domínio? X pertence aos reais, tá? O quê? X tem que ser diferente de menos 10. Ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, x não pode ser menos 10. Tá vendo? Porque senão, menos 10 com mais 10 vai dar zero. Então, quem vai ser o domínio da função? Aqui, ó. Sempre a mesma coisa. Domínio igual, x pertence aos reais, tá o quê? Aí coloca aqui a restrição, ó. X tem que ser diferente de menos 10. Igual a menos 10 não pode. Pode ser qualquer outro número, menos ou menos 10. Tá bom? Outro. Aqui a gente tem y igual a raiz de 3x menos 3. Certo?
Bom, raiz quadrada. O que eu sei da raiz quadrada? Raiz quadrada não pode, no conjunto dos reais, ter número negativo lá dentro. Então, essa expressão tem que ser positiva, tem que ser maior que zero. Então, toda vez que aparecer raiz quadrada, eu tenho que colocar que aquele valor todo tem que ser maior ou igual a zero. Porque zero pode, raiz de zero é zero. Tá bom? Então, a gente vai colocar, olha aqui, ó, olha a arrumação. 3x menos 3 maior que zero. E aí é só montar a equação como a gente já faz, só que aqui é uma inequação, mas a forma de resolver é igual. Só o sinalzinho que fica diferente, de maior que, menor que e por aí vai. Então, o que a gente tem? 3x, o menos 3 está aqui diminuindo, vai para lá, somando. Então, eu fiquei com 3x maior que 3. E aí, o 3 está aqui multiplicando, vai para lá, dividindo. 3 dividiu por 3, ficou 1. Então, x maior que 1. Tá vendo o que ficou aqui? Então, como é que a gente vai arrumar o domínio? Exatamente como a gente sempre faz. Domínio igual x pertence aos reais, tá o quê? X maior que 1. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Certo? Outro. Agora a gente tem, olha, uma fração de novo, hein? Fração. O que a gente tem que pensar? Qual é o número que eu não posso colocar aqui embaixo, senão vai ficar zero? O zero, né, gente? Então, olha isso. Não posso colocar zero. Então, quem é o domínio? X pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Só isso, tá? No outro, nesse aqui, tem algum número que eu não possa colocar aqui ou não possa colocar aqui nessa função? Tem alguma raiz, fração? Não. Então, eu posso colocar qualquer valor para o x, positivo, negativo, não importa. Posso colocar qualquer um. Se eu posso colocar qualquer um, isso significa que o domínio são todos os reais. Fácil, né?